Então, quando falamos do ensino universal dos Espíritos, não estamos falando de uma doutrina estanque, algo que não avança no tempo, que fica parado. Estamos falando de algo dinâmico, um perpétuo dinamismo. Não por acaso colocamos no livro O Despertar da Consciência do Atma ao Anjo, na sua página número 30, que o conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. E experiência é vida em perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. Agora, vida é ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. Razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo, é a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a consciência. Só vive com sabedoria aquele que se torna o evangelho vivo, impulsionado pela luz crística que exemplifica e permeia, ilumina e direciona a conduta do ser em ascensão. Se o reino de Deus está dentro de nós, o Evangelho do Cristo, a lei cósmica, que a tudo gera, nutre, organiza e mantém em toda a extensão do cosmos, se Deus e o Cristo também estão em nós, então cabe a nós questionar, mediante aquilo que ainda não compreendemos, intencionando compreender aquilo que estamos estudando ou aquilo que alguém está nos apresentando. Todos nós vamos passar por todas as lições do universo e aprender gradativamente em todas as partes a presidir a estar no comando consciente de cada situação. Por exemplo, se eu não sei presidir a construção de um único átomo como alma encarnada, enquanto eu não aprender isto, como Kardec nos ensina no Livro dos Médiuns, criar átomos, transformá-lo em alimentos, em medicamentos, jamais eu vou conseguir o meu processo de autocura. Eu vou sim transferir para outrem o que me cabe. Se eu não sei o que é oração, que é um mecanismo avançado por meio do qual eu crio os elementos, força, as leis que vão reger as substâncias para a gestação da vida, a estrutura hormonal, psíquica e física. Então, se eu não sei fazer isso conscientemente, eu estou terceirizando para alguém quando eu oro. Eu oro pedindo socorro à minha própria consciência, ao Deus, ao Cristo, ao Evangelho que existem em mim, ou pedindo auxílio para um outro luminar que está fora de mim, pedindo inspirações. Eu estou terceirizando. Se eu peço que me capacitem conforme eu me proponho, é uma coisa, mas se eu peço algo pronto, eu estou adiando a minha própria felicidade. O fato de o espírito retrogradar é absolutamente entendível e aceitável. Em nada desfaz a grandeza da criação, porque são as oportunidades que o nosso Pai nos dá. Porque se assim não fosse, estaríamos condenados, porque eu perdi o meu corpo por negligência, não por morte promocional, porque o meu corpo pode transformar-se em luz, conforme Buda assim o fizera. E o perispírito, conforme André Luiz mostra, a segunda morte por promoção, porque ele observa duas situações. Um perispírito morrendo, já tinha havido a morte do corpo, morrendo por descuido, por desleixo. Mas de repente ele vê outro perispírito desaparecendo dessa dimensão e ascendendo para outra dimensão. E ele questiona, mas e aquela morte, aquele desaparecimento? Que ele por promoção, um que vai sofrendo transformações sucessivas até a sua completa purificação, ascendendo-se rumo à angelitude.
e o outro retroagindo, tendo que reconquistar os elementos mal baratados. Agora, a Mayra Souza, perfeita explicação. Estamos ainda na infância espiritual. Se queremos conhecer a verdade, é preciso estar aberto para conhecer a verdade que vier, deixando os paradigmas de lado. Foi muito claro as diretrizes do Cristo. Veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Normalmente, quando... Não vou falar a palavra discórdia, porque divergência de opiniões não é motivo de discórdia, segundo Albert Einstein. Agora, se eu tenho a compreensão de tal fato de um modo e você tem uma compreensão mais vasta, se assim é, você apenas vai apresentar mais um ponto neste conto. Vai dizer, por exemplo, não poderia ser assim ao invés de ser daquela forma? Então não poderia ser num forno elétrico aquilo que estamos assando num forno a lenha? Aí não haverá resistência se as minhas ideias não forem pré-concebidas. Agora, se eu já fechei questão a respeito da situação, não cabe. Porque há centros espíritas, vergonhosamente falando, em nosso Brasil, que André Luiz, Emmanuel e todos os espíritos que foram psicografados por Francisco Cândido Xavier são obsessores. E o Chico, um obsediado. Divaldo Pereira Franco, um obsediado também, Joana de Ângeles, Marco Prisco, Viana de Carvalho, Manuel Filomeno de Miranda, tudo obsessores. Dizem nesses centros que só estudam Kardec. Não estudam. Garanto a você que nunca estudaram Kardec, porque não é isto que ele mostra. Allan Kardec nos recomenda a ler de tudo, e a obra de número 32 da sua Lavra ensina-nos a montar uma biblioteca racional, na qual existirá até os contras, até as leituras contrárias àquilo que estamos apregoando. O pior mecanismo, a pior trava para a evolução é o apego às ideias, além da ignorância. Então, quando não admitimos algo além do que conseguimos alcançar com o nosso parco conhecimento, melhor é não fechar questão. Eu não preciso aceitar de pronto, eu vou estudar. Então está aqui no arquivo, não vou incorporar isso sem ter a certeza, sem estudar, sem raciocinar, sem questionar. Após a compreensão, agora eu posso incorporar isso ao meu patrimônio. Porque a doutrina não impõe, ela não obriga, ela propõe. E o que propõe é baseado em fatos e experiências morais. Não é fantasia. Pela filosofia ela estuda, pela ciência ela compreende e pela moral ela aplica o conhecimento. Todos os lugares que eu vou, passo muito mal, sinto muito mal-estar, mesmo fazendo orações antes. Como posso fazer para me proteger? Só desce quem subiu. Imagine Jesus onde ele estava, para onde ele veio por amor a nós. Com certeza, a vibração desse peregrino, desse astro-rei que viera de outras estrelas, com certeza não era sufocada pela ambiência, mas no mínimo, quando entramos numa ambiência que está mais primária a sua vibração do que a nossa, nós sentimos isto. Mas se eu me preparo, não esperando da ambiência algo que ela não tem para doar, eu me comporto como uma flor de lótus. Porque uma coisa é orar, repetindo palavras. Outra coisa é mergulhar na própria consciência, intencionando imunizar-me e capacitar-me para mergulhar neste pântano à semelhança de uma flor de lótus,
para transformá-lo em flor de lótus também, e não que ele me transforme por sua vez. Então, se eu entrar na ambiência ou no ambiente sem pré-julgamentos, sem criticar quem quer que seja, porque a menor crítica, basta você estudar mais uma vez Luiz Sérgio, na obra Cascatas de Luz, uma das mais belas obras de sua lavra, principalmente a obra que mais me encantou, onde eu mais me apaixonei pela doutrina dos espíritos, foi esta obra. E ele mostra que às vezes as equipes vão viajando nessas estruturas umbralinas para resgatar seres e não tinham o direito de destonar a vibração. Aquele que destonava se perdia da equipe, saía da frequência e às vezes ficava aprisionado no abismo também. Então o preparo é este: eu estou me colocando à disposição do Cristo. Senhor, o que queres que eu te faça? E comece a imaginar o ambiente que você vai frequentar. Se for um ambiente enobrecedor, e mesmo nesse ambiente você sente um mal-estar, agora pense comigo. Imagine como eu ficaria na presença de Joana de Ângeles. Com certeza perturbadinho, porque a sua luz iria me ofuscar. Eu ia sentir, às vezes, o menor dos seres. Se eu sei disso, então eu não vou me sentir humilhado, mas sim agraciado, porque a minha vibração não condiz com a sua alta frequência. Então eu vou sentir como se eu tivesse quase sufocado, mas não é isso que ela quer. Ela quer que eu abra um espaço, admitindo a própria ignorância, para que ela possa mergulhar na minha essência e me arrastar do abismo. Então, se você entrar numa ambiência que você percebe que está acima da sua vibração, se deixe conduzir pelos bons espíritos, pelas vibrações amorosas da ambiência, intencionando avançar mais um degrau. Mas se percebe que está acima vibracionalmente falando de algo ou alguém ou um lugar, não sinta-se como se fosse o pior dos seres, porque o mal-estar vai nos convidar a pensar isto. Então perceba que você está dentro de um abismo tentando fazer luz. Então permita amorosamente que as suas vibrações envolvam todas as criaturas sofridas e às vezes desnorteadas daquela ambiência, e sinta-se um com o Cristo. Com Ele já somos maioria. Sinta-se um com os bons espíritos, com a sua própria consciência, e você vai se fortalecendo a cada situação. Então se prepare após a leitura, a oração, a reflexão, este mergulho na consciência, e depois vá para a oração. Primeiro tente aferir o cabedal e depois vai para a ação conferir se você entendeu a lição. Se puder, fale-nos sobre as nossas origens cósmicas. Se viemos de outros orbes mais evoluídos para estagiar no mundo de provas e expiações, já estamos retrogradando e refazendo nossos passos, pode ser duas coisas. Eu posso estar aqui como missionário. Eu desci do mundo superior, como Jesus o fizera, como seus missionários, os seus prepostos fazem a todo instante, vêm ao encontro das nossas reais necessidades. Eles não precisariam estar aqui, vêm por amor ao Cristo, por amor a nós. Então são missionários que vieram nos reerguer. Mas muitos de nós que estamos no mundo de provas e expiações, estamos recapitulando por negligenciarmos oportunidades que o Cristo nos dera em outros momentos. Vamos raciocinar juntos na questão 45 do Livro dos Espíritos. Onde estavam os elementos inorgânicos antes da formação da Terra, ou os elementos orgânicos antes da formação da Terra? No espaço
em forma de fluidos no meio dos espíritos. Sabemos que o espírito, o princípio inteligente, começa como fluidos. E se observarmos o poema Evolução, de Augusto dos Anjos, que nós colocamos na página 14 do nosso livro, se devassássemos os labirintos dos eternos princípios embrionários, os princípios inteligentes, a cadeia de impulsos, desde os impulsos conceptuais até os instintos, que já são rudimentos dos seres planetários. Tudo que a poeira cósmica elabora em sua atividade interminável, o anseio da vida, lá no princípio inteligente, a origem da vida, a onda sonora, que já é uma aglutinação deles, que percorre o espaço imensurável. Veríamos revolver a evolução dos elementos, das origens às súbitas asceses, transformando-se em luz, poeira das estrelas, mais tarde em sentimentos, no assombroso prodígio das estéses. E no profundo silêncio dos inermes, dos seres inanimados, a matéria inorgânica, inferiores e rudimentares. Mais tarde, nos rochedos, nas plantas e nos vermes, a mesma luz dos corpos estelares. Então, somos filhos das estrelas. É que dos invisíveis microcosmos, o princípio inteligente do universo, ao monólito enorme das idades, as macroestruturas. Tudo é clarão de evolução do cosmos, imensidades nas imensidades. Nós já fomos os germes de outras eras, enjaulados nos cárceres das lutas. Viemos do princípio das mônadas, do átomo primordial, do espírito com E minúsculo, buscando as perfeições absolutas. Então já fomos ou somos viajores da eternidade. Estamos aqui recapitulando se somos revoltados, se somos rebeldes, mas se somos amantes da vida, amantes da nossa própria evolução, seres que exercitam a todo instante a humildade, a sinceridade, a fidelidade, a honestidade, então normalmente não estamos refazendo caminhos. Aqueles que refazem o caminho normalmente se queixam de tudo. Esses sim estão refazendo, porque nós podemos estar no mundo de provas e expiações como algo ou alguém que vier acelerar o processo daqueles que estão aqui. E mesmo estando no mundo de provas e expiações, estamos vivendo no mundo feliz que construímos para nós, a nossa consciência tranquila, à luz do dever fielmente cumprido. E eu lhe pergunto, onde você está? No mundo primitivo, agindo como peso morto para a sociedade, no mundo de provas e expiações, sofrendo as agressões da sua própria conduta, e rebelde, se queixando de tudo e transferindo para outra as responsabilidades que lhe cabe, no mundo de regeneração, onde você já está reformulando a sua conduta, no mundo feliz, onde o bem já predomina, mas o mal ainda existe em você, ou no mundo celeste e divino, onde somente o bem e você não tem mais livre-arbítrio, só faz a vontade da sua consciência que tornou-se una com a consciência crística, que já é una com a consciência cósmica. Então pense a respeito disso e tente classificar-se em qual planeta ou em qual mundo você vive. No de provas e expiações, no mundo primitivo, no mundo de regeneração, no mundo feliz ou no mundo celeste e divino. De modo que, quando falamos de evolução, estamos falando de recapitulação, estamos falando de missão, que podemos estar assumindo o compromisso de ajudar os nossos irmãos de jornada e, ao mesmo tempo, estar aprendendo novas experiências. Estamos aqui, segundo Joana de Ângeles, por 3 motivos. Para refazer o que não deu certo, recapitular, aperfeiçoar o que deu certo, e já pode ser uma encarnação missionária e, ao mesmo tempo, de evolução,
e adquirindo experiência nova. Então eu venho para adquirir experiência nova e ao mesmo tempo aperfeiçoo o que já tenho, corrijo o que não deu certo e auxilio quem está comigo na trajetória. Podemos imaginar o filho adulto de novo dentro do útero e refazer, e construir como se refizesse a cura. Vamos imaginar como seria a cura. Então o filho está aqui, está adulto, ele vai regredir, vai fazer uma regressão de memória até as causas. Então, ele pode regredir sim até a região uterina e perceber se nesta gestação ele foi rejeitado, se ele foi amado, se ele foi compreendido, se ele foi assistido ou se foi totalmente negligenciado. Porque no ventre, nós como espíritos encarnantes aprendemos 10.000 vezes a mais. Agora, se os pais não planejaram esta gestação, se não têm experiência em gestar filhos, em educar filhos, às vezes a causa de nossas perturbações pode estar ali no perdão a esses pais, na compreensão da sua pouca experiência, pelo menos não fomos abortados. Então, reconsiderar, perdoar a nós mesmos pela nossa ignorância, que poderíamos ter ajudado os nossos pais durante a gestação e não tínhamos também cabedal, às vezes, moral e espiritual para tal. Então, refazer, reconsiderar, ressignificar e podemos, ao retornar ao mundo consciente, já estar curados da chaga dessa perturbação também. Até mesmo no centro espírita, ouvindo palestra, me sinto mal e, por exemplo, se alguém sentar a meu lado. Então, se você mesmo no centro espírita ainda está sentindo isto, quem sentou do teu lado pode ser a criatura necessitada e você tem a oportunidade de assisti-la. Então, às vezes, a pessoa que chega do nosso lado está melhor do que nós e nos permite perceber quão precário estamos. Então, às vezes, ela não esteja pior do que nós. Eu não estou sentindo mal porque ela chegou próxima de mim. Talvez ela esteja melhor do que eu e, às vezes, sinto mal de estar próximo de alguém que está melhor do que eu, que isso acontece todo o tempo com a minha pessoa. Então, pense nisso também, uma possibilidade. Mesmo assistindo uma palestra, uma mensagem belíssima, alguém senta no seu lado, ou na ambiência amorosa de uma palestra, você pode estar sentindo isso por algo que precisa mudar em si, ou em ti, ou alguém que chegou próximo de ti necessitando de auxílio, por sua vez. A intensificação dos processos alérgicos, neste momento, tem a ver com o momento cósmico? Tem tudo a ver, porque toda espécie de alergia é dificuldade de relacionamento com algo, consigo ou com alguém. No nosso caso, todas essas instâncias inconscientes estão vindo ao consciente para ser ressignificadas no consciente e reintegradas no subconsciente e, às vezes, incorporadas ao superconsciente. E, ao mesmo tempo, seres de outras instâncias vindo para se reorganizar-se e, ao mesmo tempo, luminares aquém de nossas realidades, ao mesmo tempo, encarnando para nos auxiliar. Então, alergias, dificuldade de relacionamento consigo, algo que eu não consigo compreender da minha própria estrutura inconsciente de traumas, conflitos, algumas coisas de culpas, ressentimentos, mágoas e etc., com algo, que pode ser um alimento que rejeito, ou com alguém que eu tenho dificuldade de relacionamento. Então, isso tudo porque nós estamos elevando-se a uma escala de evolução vibracional maior e eu preciso de elementos que me dê as condições de exercitar o auto-perdão, o auto-amor, o perdão a tudo e a todos, o halo amor com tudo e todos e assim por diante. Fizemos um experimento esses dias que estivemos em Goiás, na fazenda do Crispim Lúcio e da Gleide. Então, no momento que eu estava no ato da alimentação, que eu quis provar que a alergia, a intolerância alimentar não é a lactose do leite original de vacas bem cuidadas, porque o meu corpo tem alergia do leite alterado.
Mas lá tomamos o leite de manhã com farinha como eu tomava na roça, não senti coisa alguma quando eu estava eu e o leite e a farinha. Agora, quando eu estava eu, o leite, a farinha e o celular desligado, dores dilacerantes. Quando o celular ficou no andar de cima desligado, perfeitamente harmonioso o ato e o fato. Então, comi frituras, comi comida na banha de porco, comi carne de porco, comi de tudo. Quando eu estava em paz comigo mesmo, dialogando, agradecendo os alimentos, não sentia nada. Quando eu esquecia de agradecer, sentia. Quando o celular estava por perto, sentia. E se estivesse por perto e ligado, a dor era mais dilacerante ainda. Então, o que eu pensava que era dificuldade de relacionamento com algo, não era com algo, era com criaturas que não tinham a qualificação que o meu corpo necessita. Por exemplo, se o meu corpo necessita da proteína animal e ela vem desqualificada para o meu mundo, então dificilmente eu vou ter harmonia no meu mundo se eu não souber como está acontecendo tal fato. Então, de modo que, quando entendemos essas realidades, nós nos pautamos em novas propostas. Olá, queridos amigos. Mais uma vez começa o despertar da consciência, o ensinamento universal dos Espíritos, parte 14ª. Para quem estuda o ensino universal dos Espíritos, percebe que na codificação, que é o Livro dos Espíritos, normalmente estudamos o início da trajetória. E o que Allan Kardec não questionou nesta obra, questionou posteriormente em outras obras, assim como seus continuadores, Gabriel Delane, Leon Denis e vários outros luminares. No entanto, a doutrina é eterna e é dos Espíritos. Não começou com ele, muito menos terminou com ele. Se lemos no Evangelho segundo o Espiritismo que a felicidade não é deste mundo, em obras póstumas testificamos que pode ser deste mundo também. Depende do nosso comportamento. Se na obra O Livro dos Espíritos ele apenas questionou, na obra O Livro dos Médiuns investigou e comprovou, e não só ali, na Revista Espírita, durante uma década pelo menos. E o estudo de hoje será, no mínimo, questionador. Se fecharmos questões, ou fecharmos questão em alguns pontos do Livro dos Espíritos, vamos perceber que no mundo espiritual, o espírito não evolui, só evolui quando é encarnado. Agora vai perguntar para André Luiz se ele não evoluiu no mundo espiritual. Porque ele chega lá todo estropiado, mesmo sendo um grande cientista, um médico um médico que atuou em várias áreas, em especial como sanitarista. E agora, no mundo espiritual, mesmo não servindo para enfermeiro sequer, nem para auxiliar de enfermeiro, mas para ajudante de faxineiro nas câmaras de retificação, em pouquíssimo tempo ele torna-se um dos mais brilhantes cientistas, médico no mundo espiritual. E agora
percebemos a evolução de outros luminares também fora do corpo. Se fecharmos questão que Deus é a inteligência suprema, inteligência é dom de espírito comum, da alma encarnada, porque a consciência em si usa a intuição. Então, inteligência não é um atributo essencial da divindade. É muito mais do que isso, porque a inteligência está a serviço da razão, a intuição a serviço da consciência. E mesmo a intuição fica pobre para definir as aptidões do Senhor Supremo. Amor é apenas uma de suas expressões, embora João, o evangelista, disse em dado momento que Deus é amor. Então, amor é apenas uma de suas expressões. Tanto em relação à inteligência quanto em relação ao amor, as afirmações são de Miramês. De modo que, se fecharmos questão na pergunta de número 13 do Livro dos Espíritos, Deus é imutável e imaterial. Então, se permitirmos à nossa consciência fecharmos o raciocínio que Deus é imutável e imaterial, nós estamos falando de algo, alguém que criou alguma coisa fora dele. Porque ele, o Senhor Supremo, o autor, é a causa, mas não é a obra. A obra está fora do, conforme sugere tal questão. Mas o próprio Allan Kardec refaz o seu pensamento e expande na obra A Gênese. Deus é a unidade e dentro desta unidade há variedade. Assim sendo, a obra está nele. Embora alguns pensam que ele é o recipiente que contém em si a obra, mas a obra e o recipiente faz parte do próprio Deus. Quando, na essência, observamos ou tentamos vislumbrá-lo, ele poderia, nesse caso, ser imutável, mas na expressão, como obra, porque conforme o monismo na visão de Pietro Baldi na obra Grande Síntese, Deus não criou o mundo, conforme também o grande filósofo Spinoza. Deus é o mundo. Deus é a criação. De modo que, no item 6 da conclusão da obra O Livro dos Espíritos, o Espiritismo não é obra de um homem. Existe desde a criação. A criação, o Deus, são eternos. Então, a doutrina dos Espíritos existe de toda a eternidade, conforme está na questão 145 do Livro dos Espíritos. De modo que na questão 613, Allan Kardec, e assim como em outras questões, várias questões, até a segunda ordem é assim. Então, na questão 613, ele não acreditava ainda naquele momento que o perispírito era a alma evoluindo. Mais tarde, no Evangelho segundo o Espiritismo, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito. Já que a questão 540 do Livro dos Espíritos, tudo cresce, tudo evolui. Se é tudo, o corpo físico vai chegar em algum estágio, o estágio da energia perispiritual. E esta energia perispiritual sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação, que é a natureza dos espíritos puros, ou seja, o perispírito como a alma evoluindo individualiza-se como alma e chega à condição de espíritos puro, já que tudo cresce, tudo evolui, desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser um desses átomos. De modo que nós estamos percebendo que Deus não cria a obra pronta, ele cria a matéria-prima e a lei. E segundo esta lei,
regendo a matéria-prima, gesta a própria vida de acordo com as diretrizes da arquitetura cósmica. A lei é ele próprio, assim como matéria-prima está nele, inerente também. De modo que, quando falamos que o espírito retrograda na forma e não no conhecimento, basta você raciocinar se você tem mente livre, consciência livre. Joana de Ângeles, vou relembrar mais uma vez. Não tem como dissociar o corpo do espírito, da consciência. A consciência é a causa, o corpo é o efeito. Se por descuidar do próprio corpo, não entender conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, na lição cuidar do corpo e do espírito, se eu descuido do meu corpo, o campo de trabalho do espírito, eu perco o corpo, que era patrimônio do próprio espírito. Se eu descuido do modelo organizador deste corpo, eu posso perdê-lo também, conforme André Luiz, em suas obras A Partir de Nosso Lar, a segunda morte. E se eu perco o perispírito, que é uma expressão da mente, a mente também deforma, de modo que eu não consigo arquitetar novos pensamentos, não consigo construir coisa alguma na condição de ovoide sem o auxílio de outras instâncias, de outros seres. Agora, se a mente é uma emanação da consciência, conforme o Espírito Joana de Ângeles, nós estamos falando da essência que tecnicamente seria imutável no espírito. Então, se a mente deformou, aquilo que se deforma perde conteúdo. Deste modo, perdemos o patrimônio mental, perispiritual, biológico, e agora não tem como começar no reino humano, ou recomeçar, segundo vários autores, a começar por André Luiz. Eu preciso recomeçar onde começa a origem do próprio corpo, nos primeiros átomos de fósforo, segundo Joana de Ângeles. Então eu vou encarnar frações dessa consciência na estrutura de um átomo, para aglutinar os elementos subatômicos, convencê-los de minhas novas propostas, reconquistá-los, construindo moléculas. Posteriormente, construindo células. Mais tarde, construindo tecidos, para que eu possa encarnar no reino vegetal, antes no mineral, no mínimo. E agora, em longas e longas encarnações, principalmente se eu perdi a própria memória, e nós adquirimos a memória nas árvores, como o carvalho, que às vezes apruma por centenas e às vezes milhares de anos, e eu vou precisar de um tempo para reconstruir o patrimônio perdido, assim como um grande empresário que deixa, por negligência, as suas empresas irem à falência, perde todo o seu patrimônio e talvez tenha que começar como um simples serviçal, como um simples funcionário. De modo que, com o espírito, não seria diferente, porque a mesma lei que rege um átomo, rege também um astro. Agora, se você dizer ou disser agora, eu não acredito que o espírito retrograda na forma, a lei não vai deixar de existir só porque você não acredita. Do mesmo modo que se você chegar aí fora agora, que o sol ainda está vibrante, e disser, olhando para ele, você não existe, ele não vai deixar de existir só porque nós não admitimos. Na época que a inteligência não concebia uma Terra, o nosso planeta quase redondo, e admitia que ele era plano, qualquer informação que viesse contrariando a Terra como sendo plana, a criatura como Giordano Bruno era queimada, era crucificada, era um herege,
era alguém que estava blasfemando, de modo que a doutrina dos espíritos é uma doutrina de lógica, de bom senso, de raciocínio. Se como aluno eu curso um determinado ano no ensino acadêmico e no final não sou aprovado, eu não perco o que absorvi, o que eu assimilei. Mas eu vou ser convidado a voltar lá no começo da série, refazer todas as matérias, tirar as notas necessárias para que no final do ano, outra vez, eu possa ser aprovado. E se eu não conseguir no segundo ano, eu volto ainda ao terceiro, até eu conseguir absorver, assimilar o conteúdo necessário para que eu possa passar de ano. Se eu estou na gerência do corpo e malbarato os recursos, negligencio deveres e responsabilidades, parcerias e diretrizes, eu vou perder, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo. Não é Deus que retira do que tem pouco, é o espírito negligente e descuidado que, não tendo a devida atenção para o patrimônio que o seu Senhor lhe confiou, ele perde esse campo de trabalho que, no nosso caso, seria o corpo, o perispírito, a própria mente, o mundo subconsciencial e até parte do nosso mundo inconsciente e até do superconsciente, porque a mente pertence à superconsciência, é uma emanação da. De modo que, quando fechamos questões ou fechamos questão para algo que está em aberto, como o próprio Kardec afirma, a natureza não disse a sua última palavra. O que é verdade hoje pode não ser daqui a pouco. De modo que o que é erro agora, compreendido, pode ser uma grande verdade amanhã. Então pense comigo. O espírito não retrograda na forma. E eu sou a semelhança daquele jovem que assassinou mais de 200 criaturas, que, conforme consta na obra de Luiz Sérgio, quando nós transcendemos deste para outro plano, o perispírito virou uma borra negra, sem forma, disforme. Como encarnar num corpo humano se eu não tenho modelo organizador biológico? Então, como fazer isto? Como encarnar se eu não tenho a mente para organizar um perispírito? Ela está deformada. Agora sim, conforme consta na obra do próprio Luiz Sérgio, Chama Eterna, Driblando a Dor e outras, nós percebemos que os ovoides, para eles o que menos importa é a moral de quem vai recebê-los, porque eles podem encarnar por segundos, por minutos, por horas, dias, e não conseguir. E quando nós encarnamos por alguns instantes, mesmo que seja no corpo humano, o espermatozoide é basicamente água, o óvulo basicamente água. A região uterina ou ovariana e até o nosso mundo aquático, amniótico ou líquido amniótico que nos recebe é basicamente reino mineral, e neste reino eu estou à cata de conquistar os elementos atômicos, subatômicos. Eu venho num daqueles mais de 200 a 500 milhões de espermatozoides. Inicialmente, eu vou tentar conquistar alguns átomos, elementos subatômicos, e quiçá o máximo que eu possa conseguir nesta estrutura é ser alimento para quem sabe governar a encarnação. Isso mesmo, por isso que aqueles milhões de espermatozoides vão formar o que chamamos de coroa em torno do óvulo fecundado, para servir de alimentos. Imagine você, eu
que perdi a minha forma, vou ser nutrientes no corpo de outro ser. Eu posso ser matéria mental disforme na mente de um arquiteto que está organizando o teu corpo. Não precisa acreditar em mim agora. Se você participa de reuniões mediúnicas, fenomênicas, e se estuda, de fato, a ciência dos espíritos, a filosofia transcendente, esta moral do Cristo, então você vai perguntar aos espíritos a respeito dessas coisas antes de negá-las, se é possível ou não. Se você tem na tua casa lá o nome André Luiz, questione a André Luiz, porque ele que narra essas coisas. Questione a outros missionários que também narram. Agora, negar pura e simplesmente não seria uma boa política para um espírito de mente ou consciência livres, porque a nossa postura como livres pensadores. Então, o ensino universal dos espíritos nos ensina a pensar através da filosofia, por meio do estudo, a raciocinar, a duvidar, a indagar, a testificar, a experimentar e comprovar e vivenciar tais situações. Quando penso, eu estou encarnando alguma coisa, segundo Allan Kardec. Agora, se eu pensar em magnetizar uma água para você, agora, esse pensamento qualificado pelas minhas virtudes, algo do mais alto nível da minha superconsciência, que vai incorporar-se ao meu pensamento, ao que eu estou criando no mundo mental. E esse pensamento qualificado por esse sentimento vai mergulhar na intimidade dos núcleos atômicos para reorganizar ou levar algo diferenciado para a magnetização da sua água. Então, nesse momento, algo de mim, frações da minha consciência que chamamos de pensamentos, de virtudes, está encarnada nas gotículas de água, nas moléculas de água que você vai incorporar na sua espaçonave biológica. E, de alguma forma, energismo esse que vai atingir o teu emocional, o teu psíquico, o teu moral, até o teu mundo espiritual. Então, raciocine um pouco. A doutrina é progressiva, ela evolui a cada segundo, ou ela progride por evolução, segundo Leon Denis. Então, vamos estudar, vamos repensar. A cada segundo, novas informações se achegam. O Livro dos Espíritos, com 276 questões, foi apenas o começo da história. Com 501 questões, apenas o aumento do número de questões. Ou com 1019, várias questões, muitas, mais da metade das 501, já estavam fora de contexto. Outras foram reestruturadas, somente algumas permaneceram basicamente como estavam, para a composição da terceira edição da obra citada. E mesmo na terceira edição, se Kardec estivesse aqui hoje, ele já teria alterado, já estaria na 223ª edição. Com certeza estaria, porque não para. A cada segundo, novos véus se erguem, conforme consta na questão número 18 do Livro dos Espíritos. O homem penetrará um dia no mistério das coisas que lhe são ocultas? Os véus se levantam de acordo com a sua mudança moral. Então, se eu estou pronto, Deus não tem segredo para com seus filhos. Agora pede preparo, pede mudança moral para que os véus possam se erguer. E às vezes lemos a mesma questão desatentos, sem um recolhimento, sem um preparo, não enxergamos às vezes coisa alguma. Após um recolhimento, a oração, a meditação, um propósito enobrecedor, lemos a mesma questão e enxergamos coisas que não enxergávamos anteriormente. Por isso, não estamos pedindo que você acredite. Não é isto. A fé precisa de uma base.
E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só tenho a certeza após a compreensão, conforme consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, pelo próprio Kardec, falando da fé raciocinada. Mas hoje a era é da fé vivenciada. Eu não apenas sei, eu sou o que penso, eu vivo o que falo. Agora, quando eu não estudo em profundidade aquilo que me proponho, com o recolhimento devido conforme o próprio Allan Kardec, eu vou ficar na condição de alguém que apenas lê e não compreende, como ele próprio coloca no Evangelho segundo o Espiritismo. Tem alguém que estuda ou que lê e não estuda, mas não compreende, compreende, mas não vivencia. E quando quer colocar em prática na vivência, quer vivenciar nos outros e não em si mesmo. Vejamos a proposta do próprio Allan Kardec. O que se caracteriza como um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. Então, o que caracteriza um estudo sério é a sequência que se dá a esse estudo. A verdadeira doutrina espírita ou dos espíritos está no ensinamento dado por esses espíritos. E os conhecimentos que esse ensinamento comporta são muito sérios para serem adquiridos de qualquer outro modo que não seja por um estudo atencioso e contínuo, feito no silêncio e no recolhimento, porque somente nesta condição pode-se observar um número infinito de fatos e de detalhes que escapam ao observador superficial e permitem firmar uma opinião. E na obra O Livro dos Médios, Allan Kardec recomenda: aqueles que querem conhecer tudo em uma ciência devem necessariamente ler de tudo o que é escrito sobre a matéria, ou pelo menos as coisas principais, e não se limitar a um único autor e nem a um único sistema. Deve mesmo ler os prós e os contras e assim sucessivamente.